Você já percebeu que algumas pessoas parecem atrair sucesso, dinheiro e oportunidades sem esforço, enquanto outras trabalham duro durante anos e continuam presas no mesmo lugar? A maioria das pessoas acredita que a realização de seus desejos e sonhos depende apenas de esforço, sacrifício e luta constante. Elas acordam estressadas, passam o dia preocupadas e dormem pensando em tudo aquilo que ainda não conquistaram. Mas e se essa forma de pensar estiver justamente afastando aquilo que você mais deseja? Os estoicos descobriram algo extraordinário há mais de 2000 anos. Eles entenderam que a verdadeira prosperidade não nasce da ansiedade, mas da clareza. Não nasce do desespero, mas do autocontrole. E não nasce da obsessão pelos resultados, mas da capacidade de agir corretamente enquanto se mantém em paz. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de Roma, possuía riqueza, influência e autoridade. Ainda assim, ele ensinava que a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. E talvez seja exatamente isso que está faltando na sua vida. Hoje você vai descobrir 10 regras estoicas capazes de transformar sua mentalidade, atrair melhores oportunidades e criar as condições para o sucesso e a riqueza florescerem naturalmente. Mas atenção! A última regra pode mudar completamente a maneira como você enxerga dinheiro, sucesso e realização pessoal. Então fique comigo até o final, porque cada regra constrói a próxima. E quando você compreender todas elas, verá por que tantas pessoas passam a vida inteira correndo atrás da abundância sem jamais alcançá-la. Regra 1. Pare de perseguir o sucesso. Existe um paradoxo que a maioria das pessoas nunca percebe. Quanto mais desesperadamente você corre atrás do sucesso, mais ele parece fugir. Pense nisso. Você já conheceu alguém tão obcecado por dinheiro que parecia afastar oportunidades? Já viu alguém tão desesperado por aprovação que acabava sendo ignorado? Isso acontece porque o desespero cria uma energia de escassez. E a escassez influencia suas decisões. Quando você acredita que não tem o suficiente, começa a agir com medo. Aceita oportunidades ruins. Toma decisões impulsivas. Tolera situações que não deveria tolerar. Os estoicos ensinavam que o homem sábio deseja coisas boas, mas não depende delas para ser feliz. Essa diferença é fundamental. Uma pessoa desesperada pensa: eu preciso disso para me sentir completo. Uma pessoa sábia pensa: eu gostaria de conquistar isso, mas continuo inteiro mesmo sem isso. Essa postura muda tudo, porque quando você não depende emocionalmente de um resultado, começa a agir com muito mais inteligência. Você negocia melhor, você comunica melhor, você transmite confiança. E confiança é magnética. As melhores oportunidades geralmente aparecem para quem não está implorando por elas. Por isso, a primeira regra estoica é simples. Deseje seus objetivos, trabalhe por eles, mas nunca permita que eles controlem sua paz interior. E isso nos leva à segunda regra, porque existe algo que destrói mais sonhos do que a falta de talento, e quase ninguém percebe. Regra 2. Sua vida acontece no momento presente. Enquanto você assiste a este vídeo, sua mente provavelmente está em outro lugar. Talvez esteja pensando em contas, em problemas, em arrependimentos, ou em um futuro que ainda nem existe. A maioria das pessoas vive assim, fisicamente presente, mentalmente ausente. Mas existe um problema. Toda oportunidade surge no presente, nunca no passado, nunca no futuro. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você perdeu noites de sono preocupado com algo que nunca aconteceu? Quantas vezes você criou cenários negativos que jamais se tornaram reais? Enquanto sua mente estava ocupada lutando contra fantasmas imaginários, a vida real continuava acontecendo. E talvez você tenha perdido oportunidades importantes sem perceber. Os estoicos entendiam que a atenção é uma forma de riqueza. Quem controla sua atenção, controla sua vida. Pessoas distraídas deixam oportunidades passarem. Pessoas presentes enxergam possibilidades invisíveis para os outros. Talvez o próximo contato importante da sua vida esteja em uma conversa casual.
Talvez a próxima oportunidade financeira esteja escondida em uma decisão aparentemente pequena, mas você só perceberá isso se estiver presente. Por isso, a segunda regra é: volte para o momento presente, porque é aqui que a vida acontece. E existe uma razão ainda mais profunda para isso, porque o próximo princípio mostra como transformar obstáculos em vantagem. Regra 3. Transforme resistência em poder. A maioria das pessoas interpreta qualquer dificuldade como um sinal para desistir. Recebem uma rejeição, desanimam, encontram um obstáculo, recuam, enfrentam uma derrota, abandonam seus objetivos. Mas Marco Aurélio ensinava algo completamente diferente. O obstáculo no caminho torna-se o caminho. Pense nisso profundamente. E se o problema que você enfrenta neste momento for exatamente aquilo que está preparando você para o próximo nível? Imagine um guerreiro. Ele não se torna forte lutando contra adversários fracos. Ele se fortalece enfrentando resistência. O mesmo acontece na vida. A dificuldade não existe apenas para bloquear seu caminho. Muitas vezes, ela existe para construir a versão de você capaz de sustentar o sucesso que deseja. Sem resistência não existe crescimento. Sem desafios não existe evolução. Sem desconforto não existe transformação. A maioria das pessoas pede sucesso, mas poucas estão dispostas a se tornar a pessoa capaz de lidar com ele. E essa é a verdadeira função dos obstáculos. Eles moldam seu caráter, desenvolvem disciplina, fortalecem sua mente, criam maturidade. Por isso, da próxima vez que algo não sair conforme planejado, não pergunte: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva pode transformar completamente sua vida. E no próximo princípio você descobrirá algo ainda mais poderoso. Porque existe uma única área que determina praticamente todos os resultados que você obtém na vida. E a maioria das pessoas entrega esse poder aos outros sem perceber. Regra 4. Assuma o controle do seu mundo interior. Existe uma pergunta que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Quem está no controle da sua vida? A maioria responderia imediatamente: eu. Mas será mesmo? Se uma crítica estraga seu dia, se uma rejeição destrói sua confiança, se a opinião dos outros controla suas decisões, então talvez você não esteja no controle. Talvez sejam eles. Epicteto ensinava que existem apenas duas categorias na vida: aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos controlar. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando controlar a segunda categoria. Querem controlar opiniões, querem controlar resultados, querem controlar o comportamento dos outros, querem controlar o futuro e acabam frustradas. Os estoicos faziam o contrário. Eles concentravam toda a energia na única coisa realmente sob seu domínio: eles mesmos. Imagine o quanto sua vida mudaria se sua confiança não dependesse da aprovação de ninguém. Imagine o quanto avançaria se sua motivação não dependesse do humor do dia. Imagine o quanto conquistaria se sua paz não pudesse ser roubada por circunstâncias externas. Esse é o verdadeiro poder. Não controlar o mundo, mas controlar sua resposta ao mundo. E quando você domina essa habilidade, algo extraordinário acontece. Você para de reagir e começa a criar. Mas existe outra habilidade ainda mais rara. Uma habilidade que poucas pessoas possuem, e ela pode ser a diferença entre fracassar e prosperar. Regra 5. Saiba quando não agir. Vivemos numa sociedade obcecada por movimento. Faça mais, trabalhe mais, corra mais, produza mais. Mas os estoicos compreenderam algo que a maioria ignora. Nem toda ação gera progresso. Às vezes, a ação errada cria mais problemas do que a inação. Pense em quantas decisões ruins foram tomadas por impulso. Mensagens enviadas no calor da emoção. Investimentos feitos por ansiedade. Relacionamentos destruídos por reações precipitadas. Muitas vezes, o maior ato de inteligência não é agir, é esperar. Marco Aurélio não se tornou imperador de um dos maiores impérios da história porque reagia impulsivamente. Ele observava, refletia, analisava e só então agia.
A pessoa impulsiva acredita que velocidade é poder. O sábio entende que clareza é poder. Existe uma enorme diferença. Quando você aprende a esperar o momento certo, suas decisões melhoram. Seus resultados melhoram. Sua vida melhora. Porque você deixa de agir movido pelo medo e passa a agir movido pela sabedoria. E isso nos leva a uma das forças mais poderosas para atrair prosperidade. Uma força que a maioria das pessoas subestima completamente. Regra 6. A gratidão cria abundância. Muitas pessoas acreditam que serão gratas quando alcançarem sucesso. Mas os estoicos ensinavam exatamente o contrário. Você alcança o sucesso porque aprendeu a ser grato antes. Parece contraditório, mas observe. Quando alguém passa o dia inteiro reclamando da vida, do trabalho, do dinheiro, dos problemas, qual energia essa pessoa está cultivando? Escassez, falta, carência. Agora observe alguém que valoriza o que possui, que reconhece suas oportunidades, que aprecia seu progresso, que encontra significado até mesmo nos desafios. Essa pessoa vive numa frequência completamente diferente. A gratidão não muda apenas sua emoção, ela muda sua percepção. E quando sua percepção muda, você começa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis. O mesmo mundo, as mesmas circunstâncias, mas resultados completamente diferentes. Marco Aurélio praticava gratidão mesmo enfrentando guerras, epidemias e traições. Se ele conseguia encontrar motivos para agradecer em meio ao caos, qual desculpa temos para não fazer o mesmo? Comece hoje. Agradeça pelo que já possui. Porque quem não valoriza o que tem, dificilmente estará preparado para receber mais. E existe algo ainda mais importante. Porque mesmo pessoas gratas podem destruir a própria vida se não dominarem a próxima regra. Regra 7. Domine suas emoções ou elas dominarão você. A maioria das pessoas acredita que seus problemas são externos, mas frequentemente o verdadeiro problema está dentro delas. Raiva, impulsividade, inveja, ansiedade, medo. Essas emoções não controladas destroem mais sonhos do que qualquer obstáculo externo. Sêneca dizia que o homem que é escravo das próprias emoções jamais será verdadeiramente livre. Pense por um instante. Quantas oportunidades você perdeu por medo? Quantos relacionamentos foram prejudicados por orgulho? Quantas decisões financeiras foram tomadas por impulso? As emoções são excelentes conselheiras, mas péssimas líderes. Elas existem para fornecer informações, não para comandar sua vida. O homem forte não é aquele que nunca sente medo, é aquele que sente medo e continua avançando. Não é aquele que nunca sente raiva, é aquele que sabe controlar a raiva antes que ela o controle. É aquele que transforma emoções em combustível e não em prisão. Porque a verdadeira riqueza começa quando você se torna dono de si mesmo. E na próxima regra, você descobrirá algo que poucos conseguem compreender. Uma verdade capaz de eliminar a sensação constante de falta que impede milhões de pessoas de prosperarem. Regra 8. Aprenda a arte de sentir que já tem o suficiente. Existe uma armadilha silenciosa que destrói a felicidade de milhões de pessoas. A crença de que a felicidade está sempre no próximo objetivo. Quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu comprar aquela casa, quando eu alcançar aquele cargo, quando eu encontrar a pessoa certa, então finalmente serei feliz. Mas existe um problema. Esse momento nunca chega, porque assim que um objetivo é alcançado, outro aparece, e depois outro, e depois outro. A vida inteira se transforma numa perseguição sem fim. Sêneca observou algo extraordinário. Não é pobre quem possui pouco, é pobre quem nunca considera suficiente aquilo que possui. Pense nisso. Quantas pessoas possuem mais do que sonhavam há 5 anos e mesmo assim continuam infelizes? Porque o problema nunca foi a quantidade. O problema foi a incapacidade de sentir abundância. Os estoicos entendiam que a verdadeira riqueza começa quando você aprende a apreciar o presente sem abandonar o desejo de crescer. Você pode querer mais, mas não deve precisar de mais para se sentir completo. Quando você sente que já possui o suficiente, algo poderoso acontece. Você deixa de perseguir oportunidades por desespero
e começa a atraí-las por confiança. Essa mudança de energia transforma tudo. Mas existe algo ainda mais raro, uma qualidade que separa aqueles que vivem vidas extraordinárias daqueles que passam a vida inteira tentando agradar os outros. Regra 9. Tenha coragem de ser autêntico. A maioria das pessoas vive usando máscaras. Dizem o que os outros querem ouvir. Agem da forma que os outros esperam. Escolhem caminhos que impressionam os outros, mas ignoram aquilo que realmente desejam. E então, passam anos se perguntando por que não se sentem realizados. Marco Aurélio escrevia constantemente para si mesmo: pare de se preocupar com o que os outros pensam, porque ele entendia algo que poucas pessoas compreendem. Uma vida construída para impressionar os outros nunca será uma vida satisfatória. A autenticidade possui um poder magnético. Quando você para de fingir, as pessoas certas aparecem, as oportunidades certas aparecem, os caminhos certos aparecem, porque finalmente você está mostrando ao mundo quem realmente é. Muitas vezes o que bloqueia seu sucesso não é falta de capacidade. É o medo de ser julgado, medo de começar, medo de errar, medo de parecer diferente. Mas pense por um instante. Todos os grandes homens e mulheres da história foram diferentes. Todos. Nenhum deles mudou o mundo tentando agradar todo mundo. Eles mudaram o mundo porque tiveram coragem de ser quem eram. A pergunta é: você está vivendo a vida que deseja? Ou a vida que acredita que deveria desejar? Essa reflexão pode mudar completamente seu futuro. E agora chegamos à regra mais poderosa de todas. A regra que une todas as anteriores. A regra que pode transformar sua relação com sucesso, riqueza e realização. Regra 10. Confie no tempo da vida. Talvez exista uma razão pela qual você ainda não recebeu tudo aquilo que deseja. E talvez essa razão seja muito melhor do que imagina. A maioria das pessoas está em guerra contra o tempo. Quer resultados imediatos, mudanças imediatas, sucesso imediato. Mas a natureza não funciona assim. Uma árvore não cresce em um dia. Um império não é construído em uma semana. Uma mente forte não surge em um mês. Tudo aquilo que possui valor exige tempo. Marco Aurélio acreditava que a vida possui uma inteligência maior do que nossa compreensão limitada. Nem sempre entendemos os atrasos, nem sempre entendemos os obstáculos, nem sempre entendemos os desvios, mas frequentemente só percebemos o motivo anos depois. Olhe para a sua própria vida. Quantas vezes algo que parecia uma tragédia acabou se tornando uma bênção? Quantas vezes uma rejeição abriu caminho para algo melhor? Quantas vezes um atraso evitou um erro? Talvez você esteja sendo preparado. Talvez esteja amadurecendo. Talvez esteja se tornando a pessoa capaz de sustentar aquilo que está pedindo. Porque receber algo antes de estar pronto pode ser tão perigoso quanto nunca receber. Confiar no tempo da vida não significa ficar parado. Significa agir todos os dias enquanto mantém a serenidade. Significa trabalhar sem ansiedade, construir sem desespero, avançar sem obsessão. Significa compreender que sua função é plantar. Mas o momento da colheita não depende apenas de você. E quando você entende isso, a paz substitui a preocupação, a confiança substitui o medo, e a abundância começa a fluir naturalmente. Os estoicos não ensinaram como ficar rico rapidamente. Eles ensinaram algo muito mais poderoso. Como se tornar a pessoa capaz de prosperar em qualquer circunstância. Quando você pratica essas 10 regras, você para de agir por medo. Você para de viver por aprovação. Você para de lutar contra tudo e começa a construir uma força interior que nenhuma crise pode destruir. A verdadeira riqueza nunca começa na conta bancária. Ela começa na mente, porque uma mente disciplinada cria oportunidades. Uma mente tranquila toma melhores decisões. Uma mente forte suporta os desafios que fazem a maioria desistir. Lembre-se, pare de perseguir. Comece a atrair. Pare de controlar tudo. Comece a confiar. Pare de viver no futuro. Comece a agir no presente. O sucesso, a prosperidade e a realização que você busca podem estar muito mais próximos do que imagina. Talvez o único obstáculo restante seja a versão antiga de você mesmo. Se esta mensagem falou com você,
Escreva nos comentários. Eu ajo com sabedoria e confio no processo. E se você chegou até aqui, significa que já está entre as poucas pessoas dispostas a desenvolver a mentalidade necessária para criar uma vida extraordinária. Continue forte, continue disciplinado, continue estoico. E lembre-se, tudo muda quando você muda. Continue cultivando a sua mente.